A gravação foi iniciada. Certo. Então, saudações a todos que nos escutam, como parte das atividades ligadas ao Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais da Universidade Estadual do Paraná, campus Paranaguá, e ao projeto extensionista Diálogos Étnico-Raciais, ciclo de palestras e formação contínua, é que a gente tem o prazer de hoje receber o professor Luiz Geraldo Silva, professor titular da UFPR, quem a gente já agradece muito pelo aceite em estar hoje aqui conosco. A gente pode dizer que superamos várias ondas para estarmos hoje aqui juntos. Agradecer também a presença do Nathan Veiga, que é discente do curso de História da Unespar, bolsista desse projeto extensionista e representante discente também do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais do campus de Paranaguá, a quem eu aproveito, além de dar as boas-vindas, né, já passo imediatamente a palavra para que ele apresente brevemente o nosso palestrante de hoje. Uma boa tarde ou boa noite, né, a todos. Estamos aqui hoje com o professor Luiz Geraldo Santos da Silva, que atua como professor titular de História da Universidade Federal do Paraná. O mesmo é graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, atua nas áreas de História do Brasil Colônia, História da América, História Atlântica e História Marítima. Estuda milícias e história social de africanos e afrodescendentes livres e libertos nos impérios portugueses e no mundo atlântico entre os séculos 17 e 19. Retorno a palavra à professora Letícia. Então, antes de passar a palavra ao professor Luiz, eu quero lembrar vocês que ao longo da fala vai estar disponível no chat a lista para a presença daqueles que eventualmente tenham interesse em receber certificação da participação nesse evento. Então, não esqueçam de assinar a lista de presença. O título da palestra, Afrodescendentes Livres e Libertos e a Independência do Brasil, séculos XVIII e XIX. Então, cá estamos. Bem-vindo, professor, e obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado a você, Letícia, pelo convite, muito generoso. Obrigado ao Nathan aí por estar fazendo esse intermédio entre nós e os alunos, né? Como, enfim, um representante aí do núcleo, né? Como também, enfim, obviamente, a tua presença é fundamental também para fazer essa intermediação com o pessoal do núcleo e do conjunto do corpo discente da Unespar e o campus de Paranaguá. Muito legal, enfim, pelo convite. Fico muito honrado, muito agradecido. E queria, enfim, sem muitas delongas, né? Posteriormente, esses agradecimentos, já introduzir aqui o tema, já conversar sobre os aspectos que eu gostaria de destacar, tentando pensar, né, esse contexto mais específico das independências, mas a partir de uma perspectiva de longo prazo. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, né? Todos os eventos que eu participei ao longo desse período, dedicado à independência brasileira, sobretudo ao longo, obviamente, desse ano de 2022, 200 anos, essa efeméride importante, né? Dos 200 anos. Tentaram trabalhar sempre nessa perspectiva, seus variados tópicos fossem dedicados a mulheres, fossem dedicados a indígenas, fossem dedicados a afrodescendentes, enfim, né? Saindo um pouco dessa perspectiva do macho adulto branco, que faz a independência, faz a história e faz todas as coisas, né? Então, a gente está aqui tentando alargar essa perspectiva e mais do que encontrar documentos, mais do que encontrar evidências, né, que abundam, na verdade, resta-nos produzir perguntas, questões, né, em torno dessas diferentes dimensões atinentes a esses processos macro, né, esses grandes processos, esses grandes eventos, como é o caso da nossa independência. Então,
meu ponto de partida é exatamente esse, o longo prazo. É por aí que eu queria retornar, né, não apenas ao século XVIII, como é dito aí no título da conferência, mas também a pensar uma hierarquia da escravidão que se vai estabelecendo desde as primeiras chegadas de indivíduos escravizados, de seres humanos escravizados aqui na América Portuguesa, né? O que se verifica a partir da segunda metade do século XVI. Então, ali, Pernambuco, né? Primeira dessas capitanias a receber escravos africanos aqui na América Portuguesa, a gente, enfim, observa como esses primeiros indivíduos são introduzidos, incorporados à sociedade, né, a partir de uma situação límbica, ou seja, eles estão, enfim, são retirados de uma determinada sociedade, passam por uma configuração social momentânea, né, que é essa do tráfico, onde eles são aprisionados, colocados em caravanas, levados através dos das variadas fortalezas, dos variados presídios, como se dizia no contexto de Angola do século XVIII, né, até chegar, enfim, aos portos. Daí são introduzidos, né, em outras configurações peculiares, como, por exemplo, a de tripulantes de navios, junto aos tripulantes de navios, né, na condição de mercadoria humana, né, transferidos aqui para a América, e aqueles são reintroduzidos numa outra configuração de terra, enfim, extremamente alargada, ampla, né, que é a da sociedade brasileira como um todo, a sociedade, enfim, da América Portuguesa. E aqui, dentro desse contexto, eles começam a se transformar ou a mudar de status, tá, a longo prazo. Eu queria só abrir um parênteses aqui, que eu queria pedir à Letícia e queria pedir a Natan que abrissem suas câmaras, porque eu me sinto muito sozinho aqui, aparecendo na tela, só eu, né? Então seria super legal poder ver as reações de vocês, tá certo? Então, esses indivíduos, né, eles, à medida que são introduzidos dentro dessa sociedade, ou das sociedades, das várias sociedades da América Portuguesa, né, sociedades extremamente diversas, a da Bahia, de Pernambuco, enfim, do Rio de Janeiro e assim por diante, eles iniciam esse processo de mudança de status. E curiosamente, o primeiro ponto desse processo de mudança de status, quando as pessoas são introduzidas aqui, é a condição de escravo, por incrível que pareça, né? Quando uma pessoa incorpora o status formal de escravo e sai da situação límbica, né, através da qual ela foi introduzida nas rotas das caravanas lá dos sertões africanos até chegar ao litoral e depois viver a travessia atlântica, né? Essa situação límbica significa que ela não tem um nome, que ela não tem função, né, que ela não tem, enfim, uma posição social específica. A partir do momento em que ela se torna uma escrava, um escravo, né, esse ser humano, essa pessoa, ela adquire um determinado status, ela adquire, por exemplo, determinados direitos, por incrível que pareça, né? Ele tem o direito de se tornar livre a partir desse momento, né? Ele tem o direito, através da alforria, ele tem o direito a ter um pecúlio, né? Conforme estava estabelecido desde o mundo romano, né? Ele tem a prerrogativa de não sofrer castigos físicos excessivos, né? Ele pode participar, por exemplo, de uma irmandade religiosa, né? E aí, enfim, articular conjuntamente com outros indivíduos a prevalência desses direitos adquiridos enquanto escravos, etc. O filho desse indivíduo, nascido na América, ele tem um status totalmente diferente. Porque enquanto esse primeiro indivíduo não sabe a língua, não conhece os códigos culturais,
não conhece as posições de status em conjunto, né, dessa nova sociedade na qual ele é introduzido, o filho dele, ele já aprende, enfim, ele já nasce, né, em contato com a língua, portanto, ele vai ser, enfim, um falante do português nativo, né, ele vai ter um conhecimento ótimo dos códigos culturais dessa sociedade, e assim por diante, né? E, consequentemente, por aí a gente já começa a pensar que esse processo de mudança de status ele não se refere a uma vida individual, mas a gerações sucessivas, né? Das quais os afrodescendentes que estão aqui agora, nesse contexto, nesse momento, né? Eu e o Natan aqui, por exemplo, nessa sala aqui bem curtinha, né? Somos, enfim, continuadores desse processo de mudança de status iniciado por esses primeiros escravos que foram aqui introduzidos lá na segunda metade do século XVI e que foram continuamente introduzidos até o século XIX, né? Como a gente sabe muito bem. Perfazendo aí, no caso do Brasil, um total de 4,5 milhões de indivíduos, né? Um terço, portanto, de todos os indivíduos introduzidos na condição de cativos, de escravos no Novo Mundo, entre os séculos XVI e XIX. É muita gente, né? Só entre 1831 e 1850, ou seja, já no contexto do Brasil independente, foram 900 mil indivíduos, quase 1 milhão de pessoas, né? Depois do tráfico ter sido abolido, como se sabe, né? Em novembro de 1831. O que é interessante de a gente pensar é que não só esse processo de mudança de status, né, ele passa pela situação em que a pessoa do estado límbico se torna escravo, depois, eventualmente, né, ela deixa de ser escravo e se torna um liberto, mas também mesmo as pessoas nascidas livres de pais libertos ou de pais escravos, né, libertado na pia batismal, por exemplo, né, como aconteceu a muitos indivíduos, ele continua a viver impedimentos, né, continua a viver certas limitações que são decorrentes do seu vínculo ancestral com o cativeiro. Eu não estou me referindo aqui especificamente à cor, porque esse tipo de impedimento, mesmo aos ingênuos, como se dizia a partir da tradição romana, né? Considerando essas três categorias chaves, o escravo, o liberto e o ingênuo. Ou seja, aquela pessoa que descende de escravos, mas que nasceu na condição de livre, né? Mesmo quando a gente pega situações, se dedica a determinadas sociedades, né? Em que não existia, por exemplo, diferenças de cor, esses impedimentos também existiam, né? Mesmo para os libertos, mesmo para os ingênuos. Então, existem, enfim, várias limitações. Fosse nas sociedades africanas, por exemplo, né? Fosse no mundo antigo, em Atenas, em Roma, né? Fosse, enfim, no mundo islâmico, onde a escravidão, enfim, convivia face a face com a escravidão cristã, né? Desde, enfim, que ela tinha se instituído aí no mundo antigo, enfim. Então, em todas essas situações, os libertos e os ingênuos, ou seja, os descendentes de escravos, tinham limitações legais, tá? É claro que esse aspecto se associou, no mais das vezes, dentro da nossa tradição, não apenas a brasileira, mas também, enfim, a de Saint-Domingue, depois tornado Haiti, a dos Estados Unidos da América, as 13 colônias depois dos Estados Unidos da América, em Cuba, enfim, em todas as sociedades escravistas de outrora, né? Em todas essas sociedades se associou, ademais da condição da escravidão, a afrodescendência, né? Uma vez que havia uma aproximação entre a condição de afrodescendente e a condição de escravos, né?
e consequentemente, esse aspecto plasmou-se aqui, né, de uma maneira bastante intensa, né, fundindo-se, portanto, essas duas características de determinados grupos humanos, né, que eram escravizados e que eram, enfim, trazidos, né, à força, né, na condição de escravos, de cativos, do continente africano para o Novo Mundo. No entanto, né, o que é muito curioso de a gente observar, particularmente dentro do Império aliás, dentro do Império Português e Espanhol, é o fato de um número cada vez mais significativo de seres humanos com ascendência africana terem conquistado uma condição de libertos, né, no primeiro momento, e depois de terem nascido fora do cativeiro, né, ou seja, na condição de engenho, ao longo, enfim, do longo período, enfim, da escravidão no Brasil. No século XVII, esses indivíduos eles já eram, enfim, já existiam em número significativo entre nós, né? No século XVIII, eles vão justificar, né, a existência de várias instituições, né? A gente vai observar, ademais, né, que vai se estabelecer também uma hierarquização de cor entre pardos e pretos, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vai observar também que, em muitos contextos, a ausência de mulheres brancas europeias fez com que muitos homens de ascendência europeia tivessem vínculos parentais, constituíssem, enfim, entre mulheres de origem africana, né? Pessoas que eles tornaram, enfim, suas amantes, né, suas esposas, enfim, dentro das várias condições possíveis, né, de associação com mulheres, o que incluía, ao mesmo tempo, também, né, uma dimensão de violência, etc., né, como a gente sabe muito bem que esses aspectos aí foram enfim, incorporaram também essa dimensão de violência, evidentemente, né? E isso produziu um conjunto muito grande também, né, de indivíduos pardos ou de indivíduos miscigenados, mulatos, né? Enfim, essa situação ela foi muito flagrante em determinados contextos em que a falta, né, de mulheres brancas produziu um conjunto muito significativo, né, de grupos sociais miscigenados, e isso pode ser muito claramente observado, por exemplo, em determinados conjuntos documentais muito sólidos, né, que a gente maneja, enfim, como, por exemplo, um determinado conjunto ao qual vou me referir aqui agora, que é o de uma série de processos, né, ou de demandas específicas, né, que não constituíram processos, mas de demandas específicas de indivíduos que, ao longo do século XVIII, sobretudo a partir da primeira metade do século XVIII, começam a constituir um contraponto, a fazer um contraponto, né, entre o conceito de defeito e o conceito de acidente, né? Essa contraposição era muito interessante, porque o conceito de defeito, aqui designado como defeito de cor, por exemplo, você vai encontrar num documento escrito lá, defeito da cor parda. Era uma corruptela colonial, tá, do conceito de defeito mecânico que existia na Europa e que era vinculado, né, a todos os indivíduos que exerciam atividades mecânicas. Ou seja,
uma maneira fundamental de se distinguir as posições de status dentro da sociedade de antigo regime, né? Aqueles que eram honrados daqueles que não tinham honra, né? Passava, evidentemente, pela identificação dos que trabalhavam, né? E, portanto, né? Eram mecânicos e, particularmente, enfim, que trabalhavam com ofícios artesanais, né? Daqueles que, por outro lado, não exerciam qualquer tipo de atividade e eram honrados exatamente por isso, né? A nobreza, né? Enfim, tinha como um dos seus apanágios, como um dos seus traços fundamentais, o fato de não trabalhar. Então, portanto, toda vez que se queria barrar um determinado indivíduo que poderia ter ascendido significativamente e que pleiteava alguma função social de prestígio, penetrar em alguma instituição da nobreza, acusava-se esse indivíduo ou a sua ascendência do defeito mecânico. Então, isso se transmuta para o novo mundo, né? E, exatamente em decorrência dessa associação profunda entre escravidão e ascendência africana, esse defeito mecânico acaba se transmutando em defeito de cor. A gente vai encontrar alguns processos nos quais indivíduos da cor parda, ou seja, muitos deles nascidos de relações baseadas na miscigenação, solicitam determinadas funções, né? Eu vou dar alguns exemplos em relação a isso, né? E à medida que eles solicitam uma função, por exemplo, né, habilitação para serem padres, né? Ou solicitam, por exemplo, a possibilidade de exercer funções no interior de tribunais, né? Como procuradores dos tribunais, por exemplo, né? E a gente vai encontrar aí, no interior dessas demandas, uma oposição conceitual que esses indivíduos faziam entre o defeito de cor, particularmente o defeito da cor parda, e a noção de acidente. O conceito de acidente era um conceito aristotélico, tá? Que estava inserido, enfim, dentro da concepção aristotélica filosófica, enfim, de compreensão do mundo, né? Conforme a qual o acidente ele distava de algo que era essencial. Então, ao invés de as pessoas, portanto, se referirem ao defeito da cor parda, né, o que se dizia é que a cor parda constituía um acidente. Tá? E esse acidente, ou seja, algo não essencial, não poderia impedir um determinado indivíduo de exercer uma determinada função, como, por exemplo, a habilitação sacerdotal ou ser procurador dos tribunais, por exemplo. Né? É bastante, enfim, frequente a gente encontrar, né, esse tipo de contraposição em demandas elaboradas, exaradas, né, por afrodescendentes pardos e crioulos na primeira metade do século XVIII. Então, muitos desses indivíduos, como, por exemplo, mostra a pesquisa do Anderson José Machado de Oliveira, né, nosso colega lá da UERJ, né, lá no Rio de Janeiro, ele mostra, por exemplo, na pesquisa dele, como o ordenamento de padres afrodescendentes no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XVIII, tinha como um dos fundamentos essenciais a condição de esses padres serem fruto dessas miscigenações. Então, geralmente, esses habilitandos, né, para padres afrodescendentes, eles eram filhos de mães africanas ou afrodescendentes escravas, livres e, sobretudo, libertas, né, e de pais europeus ou de ascendência europeia. Então, a gente tem, por exemplo, os processos de habilitação sacerdotal de Antônio Cabral da Fonseca, que foi aberto entre 1711 e 1717, o de Vidal Arias Maldonado, né, por exemplo, também aberto em 1713, que se colocam exatamente a partir desses quadros. Né? Por exemplo, o Vidal Arias Maldonado
era filho, abre aspas, né, da preta do gentil da Guiné, Joana de Jesus, que era uma liberta. Então, a maior parte da amostragem que o Anderson traz é exatamente de filhos de libertas, né, que tentam aí, enfim, a sua habilitação sacerdotal e fazem esse contraponto. Olha, eu sou pardo, né? Mas isso não é uma condição essencial da minha vida ou de mim mesmo como ser humano, né? Quer dizer, se trata apenas de um acidente, né? É isso que eles dizem ao longo de seus processos em torno da habilitação sacerdotal. Por outro lado, também a gente vê muito esse tipo de alegação, e aí diz respeito a uma pesquisa minha, pesquisa de orientanda minha também, a Priscila Lima de Souza, né, que fez o mestrado comigo, e como você encontra um conjunto muito grande de processos que também usam essa ideia do acidente da cor parda, né, dentre os procuradores de auditórios ou de tribunais, né, por exemplo, nas capitanias da Bahia e de Pernambuco, a partir da primeira metade do século XVIII. Eu lembro aqui, por exemplo, dos processos do Luiz Martins Soares, né, e do Paulo Coelho, respectivamente de junho de 1744 e de julho de 1754, né, que fazem exatamente o uso dessa retórica também. E são muitos os exemplos, enfim, desses processos que a gente tem aí a partir da primeira metade do século XVIII, né, até, enfim, bem avançado esse mesmo século. No entanto, a gente observa que depois das reformas pombalinas, e particularmente após a emergência das chamadas leis de equiparação, né? Década de 1760, 1770, né? A gente observa como cada vez mais os afrodescendentes da América Portuguesa serão, ou se revelarão, melhor dizendo, conhecedores das leis de equiparação destinadas aos naturais da Índia, né? Aos cristãos novos, né? E pretos, pretas, mulatos e mulatos de Portugal, né? Aos indígenas do Brasil, né? E vários indivíduos, né? Cujas origens, enfim, estão relacionadas, intimamente vinculadas, enfim, ao cativeiro ancestral, vão requerer essa mesma equiparação no acesso a cargos e funções de prestígio aqui na América Portuguesa. Eu me lembro que em 2001 eu escrevi um artigo a partir de um processo, né, atinente à Paraíba e que envolvia indivíduos como o Luiz Leitão, o Pedro de Alcântara Bulhões, o José Paz, o Félix Caetano e o sapateiro Alexandre, né? Foi um processo, enfim, que correu a partir de setembro de 1773 nas capitanias da Paraíba e de Pernambuco, em que esses indivíduos trocavam essas leis, né? Discutiam essas leis entre si, né? E revelavam, enfim, um interesse imenso pelo tema da equiparação a partir dos termos sugeridos pelo pombalismo. Isso os levou à cadeia, isso os levou, enfim, né, a um conjunto de circunstâncias extremamente constrangedoras, própria, enfim, de quem é encarcerado e passa, enfim, tem que se abrir uma devassa em torno disso, etc. Então, essas pessoas elas foram presas, né? Elas foram, né, interrogadas, para que cessem, né? Porque diabos elas estavam tão interessadas assim nessa legislação e nessas questões da equiparação. E depois a gente vai observar em muitos outros contextos na América Portuguesa pessoas exatamente como esses indivíduos aos quais eu me referi aqui, todos residentes entre Pernambuco e a Paraíba. A gente vai encontrar processos muito interessantes, por exemplo, em Goiás, no Maranhão, né?
E, particularmente, lembro também desse processo do Miguel Ferreira de Souza, morador em Mariana, em Minas Gerais, de junho de 1796, né? E vai também, né, despertar os interesses das autoridades da capitania mineira, exatamente porque ele vai fazer reivindicações de terras, vai fazer denúncias, né, em relação às atividades militares, e como eles são, como os pardos e pretos, como ele dizia, são escorrachados, são explorados nessa capitania, né, e não têm acesso a cargos da República, etc., etc. E isso, ele envia essa missiva longa, né, bastante detalhada para Dona Maria I, em nome de uma corporação. A mesma coisa no que diz respeito também aos pardos e aos pretos de Goiás, né, que totalizavam 82 indivíduos que firmavam naquela circunstância, pedindo essa condição de equiparados, né, em relação aos brancos dentro da capitania de Goiás. A gente observa, né, dentro desse contexto das várias missivas, dos vários processos envolvendo esses pedidos de equiparação, um corte, um perfil social muito diferente dos requerentes, né? Então, ao invés daqueles requerentes pardos, né, muitos, enfim, filhos de pais de ascendência europeia, né, enfim, frutos de relações miscigenadas, né, a gente vê cada vez mais agora uma base mais rastaquera, mais pardos, mais pretos, aliás, ao lado dos pardos, né? A gente vai ver mais artesãos, né? Não apenas pessoas com formação para padres, né? E seminaristas, não apenas pessoas que tinham um conhecimento, enfim, legal, e alguns, inclusive, como é o caso do Paulo Coelho, lá em Pernambuco, que não queriam deixar ele trabalhar nos auditórios, nos tribunais, enfim, que tinham formação em direito, em Coimbra, né? Então, agora a gente vai encontrar sapateiros, a gente vai encontrar pintores, né? A gente vai encontrar músicos, a gente vai encontrar, enfim. Então, boa parte, Félix Caetano, por exemplo, que eu estava me referindo aqui, é um pintor de parede, né? O Pedro de Alcântara Bulhões era um músico, né, que vivia, enfim, tocando aí nos vários eventos musicais absolutamente necessários naquele contexto, em procissões, etc., etc. E muitos deles, né, como é o caso, por exemplo, da maior parte, né, desses indivíduos aos quais eu me referi, no caso de Minas Gerais, o Manuel Ferreira de Souza, né, esses 82 pardos que assinam, né, esse documento pedindo equiparação e acesso a cargos e funções, etc., em Goiás, a maior parte deles eram milicianos, isto é, faziam parte das tropas de pardos e pretos. E este constitui um outro universo importante, né, de socialização, de sociabilidade, de circulação de ideias, de circulação de determinadas categorias, noções, né? E mostra muito nitidamente como esse processo de mudança de status tinha produzido não apenas um grupo social, enfim, amorfo ali, né? Ambíguo, como disse durante muito tempo a historiografia, mas que positivava muito claramente a sua posição social, a sua posição de status na sociedade, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que, dentro desse contexto da segunda metade do século XVIII, a reação das autoridades coloniais, dos descendentes de europeus e de portugueses, né, dos homens de Estado, particularmente, que a gente tem mais acesso, né, enfim, à documentação produzida por esses indivíduos, né, as reações deles vão sendo cada vez mais constantes, cada vez mais profundas, a contrapelo, inclusive, das próprias leis pombalinas, no sentido de restringir, né, as atitudes dessas pessoas, a ocupação de cargos, de funções, etc. Isso a gente vai ver, né, atravessando aí uma longa
reação, né? Uma postura bastante reacionária, né? Literalmente reacionária, por parte desses indivíduos, desde o, sei lá, José César de Menezes, né? O governador de Pernambuco, lá na década de 70, 1774 a 1779, né? Que, por exemplo, se nega a fazer com que pardos e pretos ocupem as posições principais no cargo, no cargo de mestre de campo, né, de suas respectivas formações milicianas, né, no caso das tropas de auxiliares pretos e pardos, né? Pernambuco tinha 5 dessas tropas e 5 cargos, né? Desde que esse indivíduo entrou na governação, ele escreve, enfim, para as autoridades ultramarinas, dizendo que não ia mais empossar preto e pardo aí, porque, afinal de contas, são pessoas recém-egresso do cativeiro, que não tinham merecimento, que não tinham, enfim, nenhuma razão para ocupar essas funções. Isso também está a contrapelo de todo um conjunto de pardos e pretos que tinham se tornado mestres de campo, por exemplo, desde Henrique Dias, desde o século XVII. Né? Então, a gente tem aí vários mestres de campo, pardos e pretos, em Pernambuco, em Minas Gerais, na Paraíba. Né? E essas pessoas começam, enfim, a não mas ascender a essas posições que, mesmo situadas no interior de suas milícias específicas, eram semelhantes, em termos de status, às milícias dos brancos, né? Aos terços de nobres, né? Enfim, então existe uma reação, né, que a gente vai observar, por exemplo, até quando você chega ao contexto da independência. Eu me lembro de uma frase clássica, né, do José Bonifácio de Andrade e Silva, quando as pessoas estavam recrutando, né, afrodescendentes em uma quantidade profusa, né, durante a complexa, multifacetada guerra de independência na Bahia, né, que nunca deve ser lida como uma guerra entre metrópole e colônia, porque ali você tinha, enfim, indivíduos e grupos sociais dos mais diversos matizes que apoiavam as Cortes de Lisboa, que apoiavam a independência no Brasil, que apoiavam os grandes proprietários, né, da surocracia baiana, outros que, enfim, eram republicanos, outros que eram monarquistas convictos, outros que eram corcundas, enfim, você tinha uma salada de ideologias, né? E tudo, enfim, menos metrópole versus colônia, né? Não é por aí que a gente entende, enfim, a guerra da independência na Bahia. E aí a gente observa como desses apelos, né, que, enfim, se fazia naquela circunstância, alguns indivíduos locais na Bahia, né, como era o caso de Cairu, enfim, sempre tendente a fechar com o projeto do Rio de Janeiro, né, como se então se dizia, ou seja, o projeto da monarquia constitucional, formulado ali por Bonifácio e tal, se reporta né, dizendo, enfim, vamos aí ter que negociar, incorporar um conjunto de pardos, pretos e tal, e Bonifácio dizia assim, olha, restringe ao máximo a incorporação desses indivíduos, porque a demanda deles em relação a cargos, a posições, etc., é uma constante. Né? Então, isso é um ponto, digamos assim, que, claro, não começou do zero. Né? A partir da segunda metade do século XVIII, a gente vai encontrar alguns exemplos pontuais na primeira metade do século XVIII de pessoas que se recusam, né, a incorporar esses indivíduos, mesmo que eles tenham avançado muito no processo de mudança de status, a essas funções. Mas, agora, né, dentro desse contexto, digamos que o quadro da reação é muito mais sólido, é muito mais constante, né, muito mais profundo. Ao mesmo tempo, a ampliação da base, né, de pardos e pretos incorporados a essas tendências é cada vez maior. Né?
Então, o que é bastante interessante de a gente observar é que, até então, né, até esse momento aí das leituras das leis pombalinas, né, etc., havia reivindicações que eram, enfim, conservadoras, né, que eram clássicas de antigo regime, que eram absolutamente típicas, né, do regime. Enfim, a soberania repousava no soberano, né, em que as classes altas eram respeitadas enquanto tais, a nobreza, enfim, né, e não havia, portanto, uma reivindicação que atentasse contra, né, a ordem social do antigo regime. Então, esse quadro se altera radicalmente a partir da Era das Revoluções, né? Quando, enfim, se está diante de uma crise da soberania das famílias reais, né? Quando se está diante, enfim, também de uma crise da ordem aristocrática. Então, a partir daí, a gente começa a observar que dessa primeira demanda, né, de substituição do defeito pela noção de acidente, né, pela luta pela equiparação e, portanto, por ter acesso, né, a determinados bens ou a determinadas funções nos mesmos termos que os brancos, né, como, enfim, essa questão se coloca como uma questão possível a partir das leis pombalinas, sobretudo da lei de janeiro de 1773, né, que concede essas prerrogativas aos pardos, pretos, mulatos e mulatas de Portugal, né? Então, o que a gente observa é que na Era das Revoluções o patamar se torna mais elevado, porque o que se coloca para os pretos e pardos a partir de então é o tema da igualdade política, tá? Então, essa questão da igualdade ela vai aparecer de uma forma bastante veemente, por exemplo, né, e em profusão, por exemplo, dos pasquins sediciosos que são apregoados, né, que são, enfim, colocados nas portas, né, pelas ruas, enfim, de Salvador em 1798. Então, aí a ideia de igualdade, né, para pretos e pardos, todos serão iguais, né, todos terão acesso às mesmas funções, etc., etc., né, aparecem com muita veemência, e não apenas nesses pasquins sediciosos, mas também nas falas condenatórias contra os 4 indivíduos que são, enfim, identificados na sociedade baiana como autores desses manifestos, né? Obviamente que não eram só eles, havia também aí muitos outros indivíduos de origem de ascendência europeia, né? Mas Lucas Dantas de Amorim Torres, o Manuel Faustino dos Santos Lira, o Luiz Gonzaga das Virgens e o João de Deus Nascimento, né, são, enfim, indiciados e, como a gente sabe, em janeiro de 1799, são enforcados, né, aí onde você está, Letícia, não exatamente aí, nessa sua casa, por Deus do céu, né, mas aí na cidade de Salvador, enfim, na cidade da Bahia, como se dizia então nessa época, né, e a sua demanda prioritária, claro, né? Havia toda uma dimensão revolucionária no que diz respeito a essa questão, enfim, da contestação da ordem aristocrática, havia, enfim, uma possível aliança entre esses grupos, né? E um Napoleão, né, que viria aí, ou, enfim, os franceses que viriam aí prestar auxílio, né, à formação da República Baiana, etc., etc., né? A gente sabe que esses termos eram, por demais, confrontantes, né, com a ordem estabelecida, e por aí se justificou, enfim, o enforcamento desses indivíduos, né? Ao mesmo tempo, reiterando aquele meu ponto de vista, né, de que essa base vai se ampliando cada vez mais, a gente observa como eles eram, enfim, egressos do cativeiro, né,
no caso, 2 desses indivíduos eram libertos, ou seja, tinham sido escravos ao longo de sua própria vida, 2 eram nascidos livres, 2 eram alfaiates, né, e milicianos, e outros 2 eram soldados das tropas pagas. Tá? O que é também muito interessante de a gente observar, né, como meios, enfim, de emprego dessas pessoas, mas também como meios de socialização, como lugares, contexto de socialização, de sociabilidades, né? E sociabilidades representa, sobretudo, contextos onde ideias são compartilhadas, né? Noções, enfim, que circulam, né, entre determinados indivíduos a partir de conversa, né, a partir da troca de documentos formais, escritos, né, e assim por diante. Então, o fundamento da sociabilidade é essencialmente isso. Então, quando a gente pega os casos de Pernambuco, de 1817 a 1824, né, aí a gente observa, por exemplo, como a questão da igualdade política toma um vulto muito mais decisivo, né? Sobretudo porque não se trata agora apenas de ensaios de sedição, como foi o caso da Bahia em 1798, né? O caso do próprio Pernambuco de 1801, ou o caso da Inconfidência Mineira de 1789, né? Onde não havia, pelo menos não se sabe, né, de nenhum elemento onde se acenasse para a igualdade política, né? Então, pelo contrário, em 1798, a questão da igualdade política, considerando notadamente, né, os egressos do cativeiro, tem um peso significativo. Em 1817, não apenas a gente tem essa dimensão importantíssima, uma vez que a gente tem um conjunto imenso, né, de indivíduos que são presos, né, e que são afrodescendentes, mas também a gente tem um fato bastante concreto, né, bastante sólido, de que não se tratou apenas de um projeto, né, mas o bloco saiu na rua, isto é, a revolução foi feita, né, depois-se um governador colonial, né, organizou-se tropas, né, iniciou-se uma discussão em torno de uma lei orgânica, ou melhor, propôs-se aí os termos de uma lei orgânica que seria, enfim, uma constituição desse novo Estado, né? Formulou-se, né, claramente em documentos a ideia do tratamento, né, e da igualdade entre todos, particularmente do tratamento de todos por vós, né, de todos os cidadãos por patriotas. Então, tudo isso foi consagrado e tudo isso foi vivido efetivamente, né? E aí a gente tem também algumas associações interessantes, por exemplo, entre a igualdade política e outros temas, né, que eram passíveis de formulação apenas nesse contexto da Era das Revoluções, por exemplo, o tema do republicanismo, né? Então, a gente observa muito como surgiram vários republicanos dentro do contexto do Brasil nesse período da independência, né, pensando nessa possibilidade, o republicanismo carioca, né, o republicanismo fluminense, o republicanismo pernambucano, o republicanismo baiano, de Cipriano Barata, enfim, mas particularmente, enfim, esse republicanismo que nasce aí pela pena de Frei Caneca, né, e de outros no contexto de Pernambuco. E, no entanto, a gente pouco se dá conta, enfim, dos documentos, né, dos manifestos republicanos escritos por afrodescendentes, né, dentro desse contexto muito particular, né, da independência, né, o manifesto do Felipe Benício Munduruku, o manifesto do Agostinho Bezerra Cavalcante Souza, né, enfim. E a gente nota também certas atitudes. Tem uma história que é bastante difundida, né? Atinente a Pedro da Silva Pedroso, que era um defensor radical da República em 1817,
que participa, junto com Domingos José Martins, né, que era um dos principais, enfim, cabeças aí da Revolução de 17, e não por acaso foi um dos 14 enforcados, né, em decorrência desse movimento. E a gente observa, enfim, como dentro de uma determinada reunião realizada no dia 7 de março de 1817, em que se estava discutindo, né, se o Pernambuco, que havia deposto o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, iria continuar sendo uma monarquia e uma monarquia constitucional, né, e, portanto, instituir aí princípios constitucionais dentro desse novo contexto, ou se, né, diferentemente, se iria constituir uma república, né? E foi particularmente Pedro da Silva Pedroso, né, o indivíduo a praticamente acabar, né, com o debate, né, ameaçando, né, as pessoas com espada em punho, né, que quisessem pensar sequer, né, na possibilidade de se constituir uma monarquia constitucional e não uma república. Isso é o próprio Frei Caneca que escreve, enfim, no início da década de 1820, né? A respeito desse evento. Na verdade, isso está presente em muitos alfarrábios aí do século XIX, né, de pessoas que vivenciaram diretamente esse evento. O Monsenhor Muniz Tavares também escreve sobre esse evento, né? E desde então a gente tem, enfim, uma pleiade de indivíduos, né, como José do Barbosa, o Francisco Dornelles Pessoa, né, que entre 1817 e 1818 foram presos em decorrência aí de sua intensa deprecação da monarquia e da ordem aristocrática, né, pelos seus interesses também em relação ao governo dos negros de São Domingos, como então se chamava o Haiti, né? O caso de Agostinho Bezerra Cavalcante de Souza, que eu tinha me referido ainda há pouco, autor de um manifesto republicano, né, que foi enforcado em janeiro de 1825, na mesma circunstância que Frei Caneca, por seu envolvimento com a Confederação do Equador, né, mas também, enfim, por suas ideias e por sua atitude bastante ativa, né, em relação à Confederação, ou seja, contra, né, a Constituição outorgada por Dom Pedro em maio de 1824, né, o caso paradigmático do Emiliano Benício Felipe Mundruku, né, que se exila nos Estados Unidos, passa, enfim, pelos exércitos bolivarianos, né, em 1826, passa pelos Estados Unidos, mas particularmente, enfim, se torna um ardoroso defensor da República e depois se torna um grande abolicionista lá nos Estados Unidos, embora aqui, como a gente saiba, ele tivesse ao menos um escravo, né? Todas essas trajetórias vão revelar, né, a sua maneira, né, essa demanda pela igualdade. E é muito interessante também como essa demanda pela igualdade política ela vai ter continuidade no período regencial, a partir de grupos reunidos em torno de periódicos como O Homem de Cor e o Mulato, né, publicados a partir de 1833, esse período de grande produção de periódicos, enfim, né, vai mostrar como, dentre os vários grupos interessados, né, na palavra escrita e impressa, os afrodescendentes se constituíram enquanto um grupo específico, né, diretamente ligado a essas questões. É muito curioso a gente observar também como a historiografia, né, vai depreciar, em muitos casos, né, a produção desses periódicos, né, e de seus formuladores, o Francisco de Paula Brito ou Davi da Fonseca Pinto, porque, em muitos casos, eles se associaram a corcundas, em muitos casos, eles se associaram à defesa de Dom Pedro I, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que também ora se associaram aos moderados, ora aos radicais, né? E tudo isso vai servir, como sempre, né,
para deslegitimar a luta pela igualdade política, quando, na verdade, pelo imenso esforço, né, que essas pessoas fazem no sentido de obterem, né, uma chancela em relação à sua luta, muitas vezes eles se aliam com indivíduos que, digamos, não são do agrado dos historiadores, né, contemporâneos que gostariam que, enfim, toda a luta pela igualdade política na perspectiva da militância, enfim, dos afrodescendentes do passado estivessem identificadas com a sua própria luta, com as suas próprias visões, né, do que deveria ser essa luta. Mas isso não diminui, né, a importância desses grupos e, particularmente, o tópico comum que os une desde o início da Era das Revoluções, né, e pensando nessa circunstância específica desses indivíduos egressos do cativeiro. Por fim, é indiscutível, né, que existiam aspectos erráticos, né, que existiam aspectos ambivalentes, né, que não existia uma linearidade em relação a essas perspectivas políticas, né, que existiam tensões, interesses em determinados aspectos que eram próprios ou típicos, né, do antigo regime, que ainda prevaleciam ou ainda se confundiam, né, com determinados interesses agora dentro desse contexto democrático, representativo, etc. Mas isto não é um privilégio dos afrodescendentes, né? Todos os grupos sociais envolvidos dentro de um processo de transição, né, estão sujeitos a essas hesitações, a essas vacilações. E não é por acaso que, enfim, para se constituir ou se manter, né, uma fachada de nação democrática, representativa, etc., né, e mais particularmente para se manter a unidade e a escravidão, optou-se, não apenas no Brasil, pela criação de uma monarquia constitucional, né, mas, ao mesmo tempo, né, alimentou-se a vaidade de barões, duques, marqueses, né, enfim, que foram agraciados com títulos nos trópicos, né, numa rememoração, enfim, ou numa recriação de uma nobreza tupiniquim, tapuia, né, enfim, aqui entre nós, né, e eu lamento muito, enfim, utilizar inclusive essas expressões tupiniquim, tapuia, porque, enfim, esses grupos não merecem, né, ser aproximados dessa nobreza. Acho que a palavra cabunda, como diria lá no século XIX, né, a nobreza cabunda, que utilizava o naturalista lá. Agora estou esquecendo o nome dele. De vez em quando eu olho aqui na prateleira para encontrar os títulos dos livros, aqui os nomes dos autores. Mas, enfim, essa é uma expressão de mais ou menos 1810 para descrever alguns indivíduos nobilitados no contexto da América. Então, você veja que esse tipo de sentimento, de tentativa de aproximação, né, com relação aos padrões de tipo antigo, eles existem para todos os grupos sociais que viveram esse processo de transição, né, e de formação e de criação do Brasil como uma nação na dimensão que nós vivemos hoje, etc., etc., ou seja, que vive essa unidade, né, mas que não estava definitivamente garantida a partida, né? Então, acho que pensar, enfim, essa situação de transformação, de mudança, né, da sociedade brasileira como um todo e dos afrodescendentes em particular, quando a gente junta, né, essas duas linhas, né, que definitivamente não são retas, mas extremamente tortuosas, né, a gente pode, enfim, formular problemas diferentes e buscar, né, documentação diferenciada, né, para a gente estar pensando esses temas, essas questões que eu estava formulando aqui para vocês ao longo dessa hora. Que eu espero, sinceramente, que não tenha sido maçante, né, que vocês tenham curtido e, enfim, estamos aí para
jogar a conversa fora no momento oportuno, quando isso, enfim, quando se permitir. Não é mesmo, Letícia? Não é mesmo, Natan? Obrigadíssimo, professor. Foi uma excelente fala. Acho que eu e o Natan aqui ficamos ambos fazendo várias anotações, né, Natan? A gente vem trabalhando, discutindo bastante o tema da independência política do Brasil no âmbito da disciplina de Brasil Imperial, então é um tema que a gente vem já tratando. Então, eu queria, nesse momento, fazer algumas perguntas, e eu tenho certeza que o Natan também vai querer fazê-la. Não sei se tu quer fazer primeiro, Natan. A gente pode fazer eu faço uma pergunta, você faz a pergunta, o professor responde. Pode ser? Pode ser. Então, professor, eu fiquei aqui durante a sua fala, vou fazer uma pergunta mais geral, né? Até para uma discussão que talvez os nossos alunos aproveitem bastante, que tem a ver com uma abordagem historiográfica, ou seja, como é que a historiografia vem se dedicando a pensar a independência política do Brasil. Eu acho que esse momento, né, em que a gente completou 200 anos desse evento histórico, isso se torna tão importante, ou mais ainda, né, da gente rever como é que essa historiografia vem se posicionando e, particularmente, como é que essa historiografia vem pensando, né, eu acho que o seu trabalho traz uma grande contribuição nessa discussão historiográfica, que é pensar como é que os populares, né, e aí dentro desse rol, né, desse conceito, há uma gama bastante diversa de sujeitos, participam, né, desse processo de independência política do Brasil. Então, é uma questão historiográfica mesmo de como é que isso foi pensado e como é que se pensa, quais são os avanços, o que a gente ainda tem que avançar. Uma segunda questão que eu fiquei pensando bastante, porque o seu estudo é um estudo bastante abrangente, e eu fiquei pensando a todo momento que, a partir desses manifestos, né, escritos por afrodescendentes, como é que é possível, primeiro, mais ou menos assim, destacar em que âmbito eles são datados, né? E se esses manifestos aparecem bastante no século XIX, ou já no século XVIII a gente já tem manifestos escritos, né? E como é que a ideia da independência, né, vai aparecer nesses manifestos? Se isso é capturável, quer dizer, como é que essa ideia porque essas trajetórias, como o senhor disse, demandam muito a questão da igualdade. Como é que a liberdade aparece aí? Como é que eles dialogam, né, enquanto grupo que, ainda que não haja uma unidade, né, imagino eu, uma base comum que deva ter sido apreendida aí nesses manifestos. Eu vou passar para o Natan a questão, se ele tem alguma questão. Tenho sim. Assim, a gente que estuda história compreende, né, a importância dessas novas perspectivas na hora de se iniciar uma pesquisa. Mas o senhor poderia dizer um pouco mais do porquê é fundamental estudar novos sujeitos e novos núcleos na questão desses eventos, como é a independência política do Brasil? E eu acho que tenho mais uma aqui, deixa eu ver. O senhor também falou sobre uma construção de socialização e troca de ideias. Essa construção de socialização, ela alterava de forma significativa nas ideias da colônia na época? Tipo, alterava as ideias da lei, tornava, de fato, assim, mais democrático, entre aspas? Natan, você poderia repetir a última questão? É que o senhor falou sobre a construção de socialização e troca de ideias. Essa construção dessa socialização alterava de forma significativa nas políticas da coroa? É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Muito legal. Muito legais as questões todas.
Bom, vamos lá. Em relação à questão, à historiografia, eu acho que uma coisa que para mim é muito interessante de se pensar, Letícia, é que quando a gente para observar alguns estudos, coleções, enfim, de memorialistas, de autores do século XIX, né? E aqui eu estou me referindo ao Antônio Pacífico do Amaral, o Augusto Pereira da Costa, né? Eu estou me referindo como é que é o nome do autor ali dos mártires? Era um padre, enfim, eu não estou me lembrando aqui agora, mas quando a gente olha, enfim, para essa literatura publicada mais ou menos entre 1820, 1880, 1890, né? E que se referem a eventos do período da independência, sobretudo uma historiografia de corte regional, né? Como se diria a partir da criação do nacional, que é uma invenção, enfim, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e de Van Argen, enfim, mas que vem, né, enfim, essencialmente do Instituto, né, e desautorizando todas as narrativas que não fossem egressas, né, do Instituto Histórico. Enfim, quando a gente olha a produção desses livros, né, do Pereira da Costa, do Pacífico do Amaral, a gente vai observar que esses indivíduos eles eram recorrentemente referidos, né? Não apenas eles apareciam no âmbito das narrativas, né, do Monsenhor Tavares, né, como pessoas importantes, o Monsenhor Tavares com sua História da Revolução de Pernambuco, né, de 1840. Não apenas eles apareciam interagindo com outros personagens, com outras figuras de sua época, né, e tendo papéis importantes aí, enfim, no âmbito dessas narrativas, mas também eles apareciam, por exemplo, como figuras ou objetos de biografias, né? Como Pereira da Costa fez várias, né? Para Agostinho Bezerra Cavalcante Souza, como fez para Pedro da Silva Pedroso, para José do Barbosa, enfim, muitos desses indivíduos que eu citei aqui, eles foram biografados no século XIX por esses historiadores ditos nativistas, né? Então, a pergunta interessante que a gente formularia é: por que esses indivíduos eles desapareceram da historiografia do século XX? Né? Então, isso é muito interessante de a gente pensar, porque, por um lado, a gente tem, por exemplo, né, no âmbito da própria historiografia, uma mudança importante no sentido de se atribuir um alto valor àquilo que são abordagens de tipo nacional, História Geral do Brasil, do Van Argen, né? Ou a Dom João VI no Brasil, do Oliveira Lima, enfim, né? Que, embora partindo de uma perspectiva regional, mas quer rivalizar, né, a nível nacional, né? E outras historiografias que vão se somando a essa central, né, a partir do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, mas que estão situadas, digamos, né, nessa área de influência no centro do Império, qual seja as capitanias privilegiadas, né, as províncias privilegiadas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. É interessante como, à medida que essa historiografia cresce, ela vai desautorizando todas as outras, né? E ela tem exatamente esse fundamento. Quando a gente lê, por exemplo, um trabalho que ninguém mais lê hoje em dia, né? Como se deve escrever a história do Brasil, né? do von Martius, ele vai formular exatamente isso, né? A historiografia
local, regional, né, provinciana, né, deve ser desprezada, porque ela não contém, né, as verdades, ela não contém, enfim, o vínculo profundo que nós, monarquistas constitucionais, devemos ter para com, né, o nosso projeto central do poder, etc, etc, etc. Ele não falava exatamente nesses termos, mas, enfim, ele falava precisamente isso, né? Van Jagen fez isso na prática, né, desautorizando todas as adulações que ele dizia à província, né, que ele encontrava pelo meio do caminho, né, do ponto de vista de escrito historiográfico. Então, por um lado, portanto, né, a gente explica o descentramento dessas trajetórias muito em função desse tipo de operação historiográfica, né? Por outro lado, cada vez mais também a historiografia pensada a partir do centro, ela vai se dedicando a uma história das ideias, a uma história política que está fundada única e exclusivamente na compreensão de matrizes intelectuais ou teóricas daqueles que formularam as instituições brasileiras, coisas do gênero, né? Enfim, o pensamento de José Bonifácio, né? O pensamento do Visconde de Cairu, né? Enfim, como a gente observou durante boa parte das operações historiográficas realizadas, né, ao longo do século XX, notadamente, enfim, a gente observa isso no Caio Prado, a gente observa isso no Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai observar isso no José Honório Rodrigues, né? A gente vai observar isso no Evaldo Cabral de Melo, até, enfim, ontem, né? Então, essa é a preocupação fundamental, né, da nossa historiografia, que, embora identifique, né, ou veja ali e acolá, né, determinados indivíduos pululando, surgindo na cena, né, mas o seu foco, a sua direção, a sua preocupação fundamental estava dirigida para esse tipo de questão. Eu acho muito interessante, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, me referir ao grande trabalho do nosso querido professor Istvan Yanks, né? Que, enfim, foi uma pessoa extremamente importante na minha formação, mas é muito interessante a operação mental do professor Istvan, né? Porque ele se dava conta dessa diversidade, ele se dava conta dessas questões, particularmente no que diz respeito aqui à questão daquilo que se chamava, desde Caio Prado Júnior, da diversidade étnica, racial, etc., dos movimentos da independência, etc., etc. Mas a sua preocupação era de desvendar quem, por trás do João de Deus do Nascimento, né, do enforcado, enfim, quem eram os brancos, enfim, que participavam e que formularam as ideias centrais, enfim, né? Quem eram os Pantojas da vida que formularam as ideias da Inconfidência Baiana, né? Então, esse era o seu principal problema, essa era a sua principal questão, né? Então, isso é uma coisa que a gente fica pensando, né? Como é que a historiografia ela foi caminhando cada vez mais nessa direção e, por falta de problemas, né? Por falta de uma reflexão em torno desses indivíduos, foi os deixando de lado. Esses manifestos, aos quais eu estava me referindo aqui, eles aparecem essencialmente no contexto da Era das Revoluções, porque os manifestos são próprios da Era da Revolução, né? Mas isso não nos leva, ou não nos deixaria a opção, né, de menosprezar, de tratar como menor, né, por exemplo, as petições que, desde o século XVIII, né, foram sendo elaboradas dentro de uma perspectiva conservadora, dentro de uma perspectiva de antigo regime, né, e que reivindicava uma posição
de status diferentes para os afrodescendentes, né? A partir dessas próprias concepções, dessas próprias matizes, né? Então, dessas próprias matrizes. Então, o fato de haver manifestos apenas a partir do século XIX não pode nos fazer deixar de entender a petição, né, o processo, enfim, que foi exarado no século XVIII, né, e que tinha intuitos semelhantes do ponto de vista de uma questão que é central, né, para os seres humanos em geral, né, para todos os seres humanos. O que as pessoas lutam sempre, né, o que elas reivindicam sempre, é algo que está associado à sua autoestima, né, ao seu amor próprio, né, a um sentimento, enfim, de se sentir respeitado e de se sentir igual perante os outros. Tá? Então, você tem a modelação social, enfim, do antigo regime, você tem a modelação especial de uma determinada sociedade homofóbica, ou de uma sociedade machista, ou de uma sociedade patriarcal, etc., etc., ou seja lá que característica central se queira aqui destacar, né? Mas o sentimento que mulheres, que índios, que negros, que brancos, que todos têm, né, perante as opressões, as coerções que eles vivem, né, é serem amados e respeitados, e, sobretudo, por si mesmos. Né? Então, esse é o fundamento, né, dessas pessoas, as pessoas, de um modo geral, lutarem pela igualdade. Né? Porque, enfim, elas se amam e gostariam de ser amadas por todos nesses mesmos termos, nessas mesmas proporções. Então, e, consequentemente, né, isso faz com que esses documentos se equivalem, né, ou tenham uma equivalência entre si. Né? As lutas específicas, né, os confrontos particulares que os indivíduos têm uns com os outros, os grupos, né, que estão em tensão em diferentes contextos, criam os fundamentos da interpretação do que vem a ser a independência, do que vem a ser a liberdade, de acordo com essa terceira questão que você formulou aqui, Letícia. Né? Então, essas expressões, a liberdade, como a gente ouve, por exemplo, numa determinada acusação de um dos indivíduos de 1817, né, de um afrodescendente, que ele dizia que a liberdade, né, ele era acusado, era mais importante do que os bens que eu deixo para os meus filhos. Tá? Então, o que significa isso? A que se está atribuindo, ou a que valor se está atribuindo esse conceito de liberdade? E o que ele, em si próprio, em si mesmo, representa? Né? Eu, particularmente, como um cientista, como um historiador, enfim, tenho que intervir também nesses materiais, né? Ou seja, dar a minha interpretação, dar o sentido àquilo, né, que eu acredito que seja um sentido geral, para poder tornar o meu discurso e a minha narrativa inteligível, né? E assemelho muito essa ideia de liberdade à questão mais geral da igualdade política, né, que é o que eu tanto bato aqui na tecla. Tá? Mas, enfim, existem, de fato, né, essas particularidades de contra quem eu estou lutando. Né? Então, é muito diferente você falar da independência ou da liberdade quando você está, por exemplo, lutando contra um governo colonial em 1817, ou quando você está lutando para derrubar um determinado governador enviado por Lisboa pelo Rio de Janeiro, como aconteceu em Sabinada em 37, como aconteceu, enfim, na Cabanagem em 35 no Pará, ou como aconteceu na Farroupilha, no Rio Grande do Sul, né? Também em 1835,
Então, esse inimigo que está ali do lado, ele faz com que eu configure esse conceito de uma forma muito peculiar, né? Então, e aí, ao mesmo tempo, é importante a gente observar como, por exemplo, os afrodescendentes vão identificar quem eram os inimigos da sua causa, né? Do seu pleito específico, por exemplo, pela igualdade política. E isso é um paradoxo, né? Em muitos casos, em muitos momentos, né? E é por aí que você vê como as pessoas se associam a outras, né? Alguns periódicos militantes afrodescendentes do período regencial eram favoráveis a Dom Pedro I porque eles diziam que existia mais pretos e pardos nas repartições dos ministérios de Dom Pedro I do que, por exemplo, durante a regência trina, durante a regência una do senhor Feijó, etc., etc. Né? Então, enfim, essas questões, essas apreensões são muito peculiares, né? São muito particulares, e isso envolve muito essas dimensões do aqui e agora. E, finalmente, Matheus, você traz aqui duas questões muito ricas, né? Essa primeira questão, por que esses novos núcleos na independência são tão realmente importantes para a sua compreensão? Porque nós precisamos alargar esses fenômenos, né? E perceber o quão amplo eles eram, né, para todos os indivíduos e não apenas para aqueles que podem ser associados, né, ao justnaturalismo belga, né, à ilustração francesa, como fez a historiografia durante muito tempo, né? Então, é preciso a gente ver como, por exemplo, processos internos da sociedade brasileira e de transformação, né, de grupos engendraram formas de pensar que eram compatíveis, né, ou muito próximas com a do justnaturalismo belga, com a da ilustração francesa, até porque essas pessoas elas construíram essas categorias, elas representaram, enfim, a sociedade a partir de sua vida prática, a partir de suas sociabilidades, né? É a partir das ideias que elas trocaram nas oficinas, né? No bar, na esquina, no canto, né? Enfim, e isso não é menos importante ou menos pertinente enquanto manancial de produção de ideias e de representações de intervenção na realidade do que as grandes teorias, né? Que os grandes historiadores, né? Enfim, com sua erudição fabulosa, né? Gostam e procuram ver e examinar, né, na documentação coeva, na documentação, enfim, dos grandes pensadores, dos fundadores da pátria, etc., etc. E, finalmente, enfim, essa questão das sociabilidades dos pardos e dos pretos, né, das suas trocas, né, de ideias, de concepções, de conceitos, etc., né, no âmbito seja da oficina artesanal, seja da milícia, né, elas estiveram intimamente relacionadas a um cálculo político, né, elaborado lá no alto. Então, essa também é uma questão interessante de a gente observar, que existe, né, uma interdependência entre o nível mais baixo da sociedade e o nível mais alto. Frequentemente, a gente pensa, né, que as pessoas do nível mais alto fazem o que querem, como querem, bem querem, né, sem ter nenhuma preocupação, né, ou agindo de uma forma extremamente cínica, como, por exemplo, o governo atual age, né, para dizer o que eles quiserem, bem entenderem, agirem como quiserem, bem entenderem, e fazerem troça, enfim, daqueles que estão no nível mais baixo ou que pensam de maneira diferente deles, né? No entanto, né, a gente tem observado que as coisas não são bem assim, né? E que existe uma interdependência, sim, que, portanto, o cálculo político daquele situado do nível mais alto está diretamente relacionado à observação da vida, né, efetiva que se processa no nível mais baixo. Tá? E, portanto, a política do nível mais alto ela está sendo constantemente informada por olha, não vamos por ali porque, enfim, existe
esse ou aquela reivindicação, não vamos por acolá, porque, né, as pessoas querem alargar aquela reivindicação para tal ou qual direção, né, e, portanto, se pode dizer que boa parte da modelação, né, das instituições que acabaram por virgir entre nós, né, decorreram de uma compreensão precisa, né, das reivindicações que vieram de baixo, seja alterando essas reivindicações, ou melhor, essas instituições no sentido de moldá-las a estas reivindicações, seja bloqueando-as, impedindo-as, né, e sendo eficazes, né, pelo menos durante algum tempo, no sentido de conter, de barrar, né, a mudança de status, né, a possibilidade de mobilidade social, né, pleiteada, demandada por determinados grupos sociais. Então, mais ou menos, enfim, era isso que eu tinha para responder para vocês aí dessas questões muito legais que vocês me formularam. Muitíssimo obrigada, professor Luiz. Obrigada, Natan. Eu acho que, dado o adiantado aqui, eu vou pedir, né, não vou fazer mais nenhuma questão, mas vou pedir para o professor se ele tem alguma fala final para fazer sobre o tema, alguma reflexão final, e aí sim a gente pode dar o encerramento. Enfim, eu acho que, basicamente, Letícia, pensar nessas questões ao longo desse ano de 2022 foi uma oportunidade, né, muito interessante, né? Foi um momento ótimo para a gente estar exumando o corpo da nação, né, para que a gente não possa ou não deva estar como uns bobos, uns tolos, repetindo determinadas noções, questões, né, como, por exemplo, trazer o coração de Dom Pedro, né, quer dizer, exatamente como a ditadura fez há 50 anos atrás, né, no sesquicentenário. Mas antes, é fundamental que a gente continue pensando essas questões, continue colocando esses problemas, né, pelos próximos anos, não apenas nessa efeméride, tentando construir, enfim, um projeto de uma nação a partir da exumação desse corpo morto, né, que está situado no passado. A gente não pode mudar o passado, né? E justamente por isso a gente não pode também fazer tábula rasa, né, das questões que eles nos trazem, né, e particularmente desse peso enorme, por exemplo, que a escravidão tem na sociedade brasileira e que as pessoas muito frequentemente querem varrer para debaixo do tapete. Não, a gente precisa examinar todas essas questões com muito rigor, né, mas não com o sentido de recriar ou retomar, enfim, os seus termos, né, ou não viver também um recalque, né, dos problemas que, enfim, dos traumas, né, que esses eventos nos colocaram. Mas, enfim, nos distanciarmos dele, né, termos consciência em relação a eles, né, particularmente numa perspectiva científica, né, mas também que não descure, enfim, da nossa dimensão emocional, né, e construirmos uma sociedade muito melhor, muito mais interessante do que essa, né, que nós tivemos até agora. Então, não me resta mais nada a não ser agradecer a generosidade, né, por essa belíssima contribuição. Tenho certeza que quem assistir, né, quem tiver a oportunidade de estar assistindo nesse momento ou numa outra oportunidade, vai estar, né, gravado na nossa página do NERA no YouTube. Então, acho que é uma grande contribuição aí, particularmente para o momento que a gente está vivendo. Então, agradeço mais uma vez. O ciclo de palestras segue, em breve com novas propostas e novas reflexões. Muito obrigada, Natan, obrigada, professor.